Pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meninos? Espero que esteja tudo bem aí. Estamos aí na nossa luta, né? Nossa caminhada e continuamos, né? Vamos continuar, vamos tocar a vida. Vejam, anotem aí no caderno de vocês. Houve algumas alterações, né? Então, a nossa prova de religião e de artes, né? Que ficaria para a semana que vem, foi adiado. Então, provavelmente, a nossa semana de avaliação da primeira unidade ficará para o dia 1º do dia 1 de junho. Botem aí, semana de avaliação, do dia 1/6 até o dia 5/6. Então, do dia 1/6 ao dia 5/6 é a semana de avaliação, certo? E aí a nossa prova será nessa semana de avaliação, semana que vem na outra, certo? Vejam bem, a nossa atividade de revisão, vou passar para vocês uma atividade de revisão semana que vem. Então, semana que vem eu vou passar para vocês uma atividade, tanto de arte como de religião, de revisão, certo, meninos do sexto ano? Então, eu vou passar para vocês essa atividade de revisão. Então, vocês vão fazer a atividade de revisão baseada naquela ficha de estudos. Tem uma ficha de estudos que está lá no portal, lá no Google Classroom. É uma ficha de estudos que é um resumo da primeira unidade. Vocês vão ver lá, ficha de estudos de artes da primeira unidade, ou ficha de estudos de religião da primeira unidade, certo? Então, vocês vão fazer a avaliação de vocês baseado nessa ficha de estudo. Então, vocês vão estudar pela atividade de revisão e vão estudar pela ficha de estudos, certo? Então, veja bem, para fechar o nosso conteúdo, né? Para fechar o nosso conteúdo a respeito de convívio e a paz entre as religiões, convívio e harmonia, hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto bem interessante. Um assunto chamado ecumenismo, né? Então, nós tínhamos visto no nosso assunto sobre religião, na última aula, o convívio, né? O convívio e a harmonia. Na nossa última aula de religião na semana passada. O convívio e a harmonia. Eu falei para vocês que para você poder ter a harmonia, é preciso você aceitar a opinião do próximo, é você se colocar no lugar do outro, é você pensar de que forma eu gostaria de ser tratado. Será que o meu irmão, será que o meu amigo gostaria que eu fosse tratado como eu trato ele? Será que eu gostaria de ser tratado como eles me tratam? Entendeu? Então tem muito a ver, essa questão da convivência e da harmonia, tem a ver em aceitar o próximo. Então hoje vamos falar um pouco como se dá, né? Como é essa relação? Professor, como é que uma religião lida com a outra? Como é que uma religião, né, vive com a outra? Veja bem, a gente sabe que é difícil, né? Porque cada religião tem seu ponto de vista, tem sua perspectiva, cada religião tem seu jeito de ensinar, de transmitir, cada religião tem a sua fé, tem a sua crença, né? Tem os seus ensinamentos. Então não é fácil, não é, a convivência. Mas existe uma coisa chamada ecumenismo. O ecumenismo hoje, com as religiões do mundo, ele é uma forma das religiões conviverem pacificamente, juntas, sem brigarem. Então, como assim, professor? Por exemplo, a pessoa que é católica vive com a pessoa que convive, né? Conviver, lembra que eu disse a vocês? Conviver é dividir o mesmo espaço. Então, você diz assim, uma pessoa que é católica, ela convive com a pessoa que é evangélica. E elas vivem em paz. Nenhuma briga com a outra. Na escola, quando você vai para a escola, o que é que você percebe? Na escola você vê que os seus colegas
Nem todo mundo tem a mesma religião. Cada colega tem uma religião diferente. E por causa disso precisa brigar? Não. Todos podem viver em paz, todos podem viver em harmonia, não é? E as religiões, elas procuram estabelecer as chamadas relações ecumênicas. Relações ecumênicas. Então, o que é o ecumenismo, professor? O ecumenismo são as religiões procurarem o que há de comum entre elas. Por exemplo, o que é que existe de comum entre os católicos e os evangélicos? Tanto os católicos como os evangélicos acreditam em Jesus. Tanto os católicos como os evangélicos ensinam que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, é um exemplo de ecumenismo? É. Tanto os evangélicos como os católicos têm algo em comum. Por exemplo, o que é que o muçulmano, o católico, o evangélico e o espírita têm em comum? Todos eles acreditam em Deus. Todos eles acreditam que Deus está ajudando as pessoas, né? Que todos nós um dia vamos buscar e vamos chegar junto a Deus. Então, é um exemplo de ecumenismo. Então, quando você vê uma foto, né, um pastor, um padre, um rabino, o que é um rabino, professor? O rabino é como se fosse o pastor do judaísmo. Lembra que eu falei para vocês, o judaísmo, a religião que Jesus seguia, a religião dos 10 mandamentos, a religião de Moisés, a religião do povo do Antigo Testamento. Então, quando você vê uma foto com um padre, um pastor, um rabino, um sheik, lembrem, o sheik é como se fosse o pastor do islamismo. Então, quando você vê uma foto com um padre, um pastor, um sheik, então, quer dizer, você vê ali pessoas que estão buscando a paz, pessoas que estão buscando a convivência, as pessoas que estão tentando estabelecer uma convivência pacífica, uma convivência de paz. Ou seja, as pessoas podem viver juntas, as religiões podem existir, as religiões podem existir na mesma cidade, no mesmo bairro, numa sala de aula e conviverem bem, não é? Não é obrigado, por exemplo, o evangélico brigar com o católico. Não. Não é obrigado o católico brigar com o evangélico. Não. Não é obrigado o evangélico brigar com o espírita. Quem é o espírita? Aquele que acredita na reencarnação. A reencarnação é aquela crença de que a gente morre e a gente volta, né? A gente volta em outro corpo e renasce de novo e vive outra vida com outro nome, com outra família. A gente não vai se aprofundar nisso hoje, não. E aí o que acontece? Então, o ecumenismo é o quê? É as religiões buscarem conviver pacificamente. É as religiões buscarem conviver em paz. Por meio de quê? Das coisas que têm em comum. Então, uma religião tem em comum o quê? Com a outra? A fé em Deus. Tem muitas vezes em comum a crença em alguma coisa, por exemplo, o evangélico acredita que Jesus é o Filho de Deus, o católico também. Estão entendendo? Então, a convivência que existe entre as religiões, os laços em comum que as religiões procuram estabelecer, são chamados de ecumenismo. Então, o ecumenismo são as relações que as religiões procuram estabelecer. É a convivência pacífica. Gravem na mente de vocês. As religiões procuram estabelecer uma convivência pacífica e viverem bem, viverem em paz por meio do ecumenismo. Ecumenismo. Certo? Então gravem. Assim como as pessoas também procuram conviver em paz e pacificamente, assim também as religiões procuram conviver em paz e em harmonia. Certo, pessoal? Vejam, já vão adiantando, vão pegando a ficha de estudos de religião que está lá no Google Classroom,
Se eu não me engano, a ficha de estudos foi postada na semana passada. Então vejam, semana passada foi, vou dizer a vocês, semana passada, se não me engano, no dia 13. Então olhem lá, dia 13 de maio, ou foi 14, vejam lá no Google Classroom, tá? Foi postado lá a ficha de estudos, certo, pessoal? Então, pela ficha de estudos, vocês vão poder estudar. É um resumão. Já vão estudando para vocês conseguirem fazer a prova. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Desculpe a limitação mais uma vez de recursos, mas eu faço o vídeo com muito carinho para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, minha gente.